Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Pai Celestial estejam sobre nós, em nome de Jesus, que assim seja, sobre você e sobre os teus familiares. Gostaria de fazer uma reflexão com você sobre a morte de Jesus na cruz. Exatamente no momento em que ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? E o significado escatológico da morte de Jesus. Tá bom? Acompanhe essa reflexão junto comigo. Eu tenho aqui nas minhas mãos a minha primeira Bíblia, quando eu era ainda adolescente, a qual essa Bíblia especificamente já a li 2 vezes de capa a capa. E no livro de Mateus, capítulo 27, no capítulo 27 de Mateus, o versículo 48 fala sobre a morte de Jesus na cruz. Aqui está escrito: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. A hora sexta é o meio-dia, e a hora nona, para os judeus, às 3 horas da tarde. Então você imagina que Jesus estava pregado na cruz do Calvário e houve 3 horas de escuridão total. E de repente Jesus clamou. Por volta da hora nona, das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que nunca tinha experimentado a separação do Pai, por causa dos nossos pecados, naquele momento, experimentou essa separação, se sentiu desamparado, porque ele levava sobre si o pecado de toda a humanidade, para que pudéssemos receber a sua graça, o seu perdão, o seu livramento e a sua salvação eterna, a salvação da morte, e nos dá o direito da vida eterna. E no verso 51 diz o seguinte, no verso 50, e Jesus, clamando outra vez em grande voz, aqui a gente pode entender que Jesus gritando outra vez, disse: está consumado, está feito. O preço da salvação está pago. Nós agora temos o direito à vida eterna por causa da sua morte e da sua ressurreição. Ele disse: está consumado, e entregou o seu espírito, a sua vida a Deus Pai. Mas no verso 51 em diante nos fala de alguns acontecimentos que muitas pessoas não sabem, não conhecem, que aconteceram exatamente no momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário. No verso 51 diz: e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Então o véu do santuário, no templo de Jerusalém, se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Um anjo de Deus foi lá e rasgou esse véu. Que véu era esse? Era o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Quem entrava no lugar santo eram os sacerdotes. Quem entrava no lugar santíssimo eram os sumos sacerdotes. Com esse ato, Deus estava dizendo o seguinte: agora todos podem chegar diante de Deus por meio da fé em Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora todo aquele que crê em Jesus se constitui também rei e sacerdotes no reino de Deus. Pela fé em Jesus nos tornamos sacerdotes e podemos chegar à presença do trono da graça, como disse Paulo, pela fé, para obtermos graça e socorro em tempo oportuno. Pela fé em Jesus, temos acesso direto ao Pai.
Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, homem. Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou em glória. Ele agora é o nosso sumo sacerdote e ele nos constitui sacerdotes para o seu Deus e Pai, como está escrito no livro de Hebreus. Que maravilhoso. Esse acontecimento, então, do véu do santuário se rasgando, nos dá direito a acesso direto ao Pai. E diz mais. Diz aqui que o véu se rasgou de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Houve um grande terremoto com a morte de Jesus. As rochas se fenderam. Mas elas não se fenderam no sentido do veio natural, mas ao contrário, elas foram rachadas. Imagina essa comoção toda, naquele momento, às 3 horas da tarde, lá no Monte do Calvário, perto da cidade de Jerusalém. Todo mundo sentindo aquele terremoto, as rochas se rompendo, as rochas rachando. Foi um acontecimento sobrenatural. E diz mais aqui no verso 2. Depois desse terremoto e das rochas se rachando, abriram-se os sepulcros. Com a morte de Jesus na cruz do Calvário, todos os cemitérios de Jerusalém, todos os sepulcros se abriram. Exatamente, está aqui na Bíblia. Abriram-se os sepulcros, os túmulos, e muitos corpos, não diz todos, muitos corpos de santos. Glória ao nome de Deus. Aqui está mostrando o poder que o sacrifício de Jesus tem sobre a nossa vida. E muitos corpos de santos, não foram qualquer um. Aqui a Bíblia não fala quais santos eram. Muitos corpos de santos que dormiam, ou seja, que estavam mortos, que tinham morrido. Porque a Bíblia compara muito a morte a um sono profundo, a um estado de não ser, de inconsciência. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, lá em São João capítulo 11, disse, nosso amigo Lázaro dorme. E aí os discípulos perguntaram, mas se ele está dormindo, ele está bem. E Jesus disse, não, ele está morto, ele estava se referindo à sua morte. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, também faz essa figura de linguagem, comparando a morte a um sono profundo. Muitos corpos de santos que dormiam quando Jesus morreu na cruz do Calvário e bradou, está consumado, muitos que dormiam no pó da terra, que estavam mortos, muitos santos, ressuscitaram. Está aqui, Mateus 27, verso 52. Ressuscitaram. Houve uma ressurreição quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Sabe por quê? Isso aqui é fantástico, meus irmãos. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E mesmo a sua morte trouxe vida. Naquele exato momento, houve uma ressurreição. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Eu me emociono porque eu já perdi entes queridos na minha família. Minha mãe, que era uma mulher de fé. Minha avó, que era uma mulher de oração. Minha bisavó, que declarava sua fé em Jesus. E aqui Deus está dizendo para cada um de nós que a morte não é o fim. Que há esperança de vida eterna por meio de Jesus e há o poder da ressurreição. E aqui no verso 53 complementa,
que esses santos que estavam dormindo no pó da terra, que estavam mortos e ressuscitaram, no verso 53 diz: e saindo dos sepulcros, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. Então aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que esses santos que foram ressuscitados, que saíram dos túmulos quando Jesus bradou está consumado na cruz do Calvário, eles ressuscitaram quando Jesus ressuscitou dos mortos. Eles saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa, lá em Jerusalém, e apareceram a muitos. Apareceram porque estavam ressuscitados, não eram espíritos desencarnados. Eles tinham ressuscitado. Apareceram a muitos para testemunhar de que Jesus era o Filho de Deus. Então, quando Jesus ressuscitou dos mortos e depois de 40 dias foi assunto aos céus e entronizado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele não foi sozinho. Ele já foi com as primícias da sua morte e da sua ressurreição, as primícias da sua salvação. Lá em Apocalipse fala que ao redor do trono de Deus há 24 anciãos que se prostram diante do trono de Deus. Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Talvez sejam esses santos que ressuscitaram, ou parte deles, nós não sabemos. Talvez entre esses santos estivessem aqui grandes profetas, estivesse João Batista, por exemplo, que tinha sido decapitado enquanto Jesus estava exercendo o seu ministério. Nós não sabemos quem são, mas foram pessoas escolhidas por Deus, resgatadas por Deus no momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário, no momento em que ele ressuscitou. Ele não foi assunto aos céus sozinho, ele levou as primícias da sua salvação, os primeiros ressuscitados. Porque até então, a única pessoa que a Bíblia fala, lá em Judas, verso 9, e lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31, a única pessoa que a Bíblia menciona que tinha sido ressuscitada dos mortos e estava no céu era Moisés. Tanto que quando Jesus se transfigurou no Monte da Transfiguração diante dos discípulos, Pedro, Tiago e João, apareceu Moisés de um lado e Elias do outro. Elias porque subiu aos céus, transladado numa carruagem de fogo, diz a Bíblia. Claro, o seu corpo foi transformado num corpo glorificado, imortal, espiritual. Diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo será transformado e será semelhante ao corpo da sua glória, da glória de Cristo. Até então, apenas Moisés tinha ressuscitado e estava no céu. Mas agora, com a morte de Jesus, com a sua ressurreição, muitos santos que dormiam, que estavam mortos no pó da terra, os túmulos se abriram e esses santos ressuscitaram e saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, testemunharam lá em Jerusalém, deram o seu testemunho de que Jesus era o Filho de Deus. E com a ascensão de Cristo eles foram resgatados deste mundo, com o seu corpo transformado, glorificado, como diz Paulo em 1 Coríntios 15. Leia 1 Coríntios 15. Paulo fala de como será a transformação do nosso corpo quando Jesus voltar, quando ocorrer a ressurreição dos mortos. A Bíblia não fala de reencarnação. Jesus não reencarnou, ele ressuscitou e ele ressuscita a quem ele quer. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não só disse, como ele provou. E aqui diz que esses mortos ressuscitados com a morte de Jesus e com a sua ressurreição testemunharam, apareceram para muitos. Mateus 27, verso 53. E no verso 54 diz que o centurião,
que era um oficial romano, e os que com ele guardavam a Jesus, naquele momento, na sua morte na cruz. Os soldados romanos que estavam junto com o centurião, vendo o terremoto, sentindo aquele terremoto, e tudo que se passava, as rochas fendendo, rachando no meio, o véu do santuário se rasgando, trevas, terremoto, os túmulos se abrindo e os corpos sendo jogados para fora, e muitos santos ressuscitando dos mortos. E depois que Jesus ressuscitou, aparecendo para muitos lá em Jerusalém, quando esse centurião e os guardas que com ele estavam viram tudo isso acontecer, tudo que se passava. Mateus 27, verso 54. Confira aí na tua Bíblia. Ficaram possuídos de grande temor. Foi um acontecimento escatológico, sobrenatural, a morte de Jesus na cruz. Eles ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Verdadeiramente, este era filho de Deus. Quem foi sacrificado por nós na cruz do Calvário, em nosso lugar, em nosso favor. Quem ressuscitou dos mortos por nós, glorificado, entronizado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E como diz o livro de Hebreus, o nosso irmão mais velho. Esse é o sentido escatológico da morte de Cristo na cruz do Calvário. A vida eterna para aqueles que creem nele. Você crê? Leia Mateus capítulo 27. Dobre os seus joelhos, peça que o Espírito de Deus te ilumine e declare a sua fé em Jesus como teu único Salvador, como teu único Senhor, como o único que pode, tem autoridade e poder para ressuscitar mortos, para transformar o corpo de humilhação, como disse Paulo em 1 Coríntios 15, para o corpo da sua glória, um corpo glorificado, espiritual. Esse é o único que tem autoridade. Não há nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus, o Filho de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus por tão grande salvação e por tão grande esperança. Porque nós não estamos condenados à morte nesse mundo, mas crendo em Jesus, declarando a nossa fé nele, e o obedecendo e o servindo, nós estamos condenados à vida eterna, ainda que tenhamos que passar pela morte aqui. Jesus nos garante: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus te ilumine, para que você tenha esse discernimento e tome essa decisão agora. Tá bom? Invoco sobre você a bênção do Eterno, que está lá em Números 6, verso 24 a 26, quando o próprio Deus prometeu que abençoaria os seus filhos ao declarar: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim seja sobre a tua vida e sobre a vida dos teus familiares, em nome do Senhor Jesus, conforme a palavra e a promessa de Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus.